Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. A Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus não pode falhar e nem entra em contradição, certo? Mas há alguns textos que, pelo menos aparentemente, são contraditórios. O tema de hoje vai explorar, por sugestão de alguém, uma destas contradições. Na epístola de Tiago, nós aprendemos que todo bem vem do Pai das Luzes, ou seja, a ideia que Tiago demonstra, e outros textos da Bíblia também, é que Deus só concede coisas boas aos seus filhos. O próprio Senhor Jesus disse, que os homens são maus, mas sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais, diz ele, o Pai Celeste dará boas coisas àqueles que lhe procuram. Pois é. Então, tudo aquilo que vem de Deus é bom. Mas, em 1 Samuel, há um relato bastante enigmático, por sinal, em que o rei Saul, por uma série de razões, ele se desqualifica como homem de Deus. E o texto sagrado diz que o Espírito de Deus abandonou Saul, o rei, e um espírito imundo da parte de Deus passou a assombrar o rei Saul. É aí que entra Davi na história, porque ele vai lá tocar a harpa, e quando ele tocava a harpa, o endemoniamento de Saul diminuía, ele ficava mais tranquilo e tal. A gente sabe que o louvor espanta as trevas, Então, a questão que nós vamos discutir é, se Deus só dá coisas boas, como é que Deus pode ter dado um espírito imundo para Saul? Como é que Deus pode ter mandado um demônio para a vida de Saul, que acabou inclusive destruindo o próprio Saul? Não foi imediatamente, mas no fim das contas, Saul acabou se enredando com as trevas da maneira mais suja e vil possível. Então, isso tudo veio de Deus? Como é que a gente concilia as duas coisas? De Deus só vem coisa boa ou Deus manda demônio também? E aí, qual a sua resposta? No ar, ou vejam só. Olá, com alegria que começamos mais esta edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que tem presentes para você. Se você quiser concorrer a ele, basta que você entre no site do programa, no endereço eletrônico vejamsó.com.br e vote na enquete. Basta isso, tá bom? Os convidados de hoje são o pastor Daniel Costa, ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Rocha de Israel. Paz e graça, pastor. Paz e graça. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus por mais uma oportunidade que estamos aqui juntos para debater a palavra. Onde fica a Igreja Rocha de Israel? Lopes de Oliveira, 610, na Barra Funda. Que pertinho do centro? É perto do metrô Marechal, encostadinho ali. Tem uma escola lá, Nós temos, que é o nosso forte mesmo, é um curso de preparação de liderança, de obreiros, Escola de treinamento ministerial. É um ministério que a gente já tem há cerca de 20 anos e temos trabalhado tanto no Brasil como fora do Brasil no despertamento, preparação, pelo menos o elementar, o básico, para que a pessoa possa exercer de uma maneira, pelo menos, respeitável, uma maneira que não venha causar transtorno, para a obra de Deus, para a obra do Evangelho. Então nós temos feito isso já há quase 20 anos. Muito obrigado, o pastor. Amém. O reverendo Daniel de Araújo Cardoso, ministro da Igreja Presbiteriana Centenário, acho que é do Parque Centenário, professor no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Paz e graça, reverendo Daniel, tudo bem? Paz e graça, tudo bem, pastor Heber? É a Igreja Presbiteriana do Centenário mesmo. Do Centenário. É do Centenário mesmo, é isso mesmo, não é parque não. É do Centenário, é como celebração do Centenário da inserção do presbiterianismo no Brasil. Exatamente, ela foi fundada durante a campanha de comemoração do Centenário do Presbiterianismo no Brasil. A Bíblia que eu uso é comemorativa. Cadê minha Bíblia? Pega a Bíblia lá.
né? Olha lá, mostra a capa para ele, tá vendo? A Bíblia que eu uso é a Bíblia. Essa aí. Viu só? Onde fica a Igreja Presbiteriana Centenário? Fica na Rua Padre Saboia de Medeiros, 223, na Vila Maria Alta, aqui na zona norte de São Paulo. E lá no André Jumper, o irmão da qual disciplina? Eu faço parte da equipe de teologia pastoral. A minha formação em teologia bíblica, dou aula de exegese no seminário JMC e no André Jumper eu auxilio os pastores a aperfeiçoar a área de pregação. Muito obrigado pela presença do irmão. Vamos ver a matéria que o Zeca preparou e depois a gente vai ouvir os convidados. Eu estou curiosíssimo para saber a explicação dessa aparente contradição na palavra de Deus. Vamos ver. Hoje vamos estudar duas passagens bíblicas que aparentemente trazem informações diferentes. Como será que podemos explicar isso? Será que na Bíblia existe contradição? Ou será que apenas são dois olhares diferentes dos autores? Ou ainda, tudo não passa de uma questão de interpretação? Olha, essa resposta eu não vou deixar passar não. Vamos juntos estudar sobre esse assunto. Primeiro temos o texto de 1,17. Vamos ver o que diz esse versículo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tendo-se retirado de Saul, o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. No primeiro versículo que lemos, Tiago diz que devemos considerar a bondade de Deus, pois quando reconhecemos que Deus é bom, não precisamos buscar satisfação no pecado. Além disso, tudo aquilo que Deus dá é bom. Isso acontece porque Deus não pode mudar para pior, porque Ele é santo. Deus também não muda para melhor, porque Ele é perfeito. Segundo Tiago, Deus é tão bom que Ele não dá aquilo que pedimos. Mas, segundo a sua bondade, Ele nos dá tudo aquilo que precisamos, o que na verdade é muito melhor. Mas se aquilo que Tiago escreveu é verdade, como podemos explicar que Deus enviou um espírito maligno para atormentar o rei Saul? Será isso possível? Observe atentamente que o texto de 1 Samuel deixa claro que Deus enviou sobre Saul um espírito maligno para incomodá-lo, para ser algo nocivo ao rei, que havia sido rejeitado por Deus devido à sua desobediência. Se Saul desobedeceu, Deus então estava punindo o rei com algo ruim? Mas Tiago não fala exatamente ao contrário, quando afirma que devido à bondade de Deus, somente coisas boas podem ser enviadas por Ele. Deus é bom, tudo que Ele faz também é bom. Não existe nele variação ou sombra de mudança. Mas como explicar então que Deus enviou um espírito maligno para atormentar a vida de Saul? Será que Saul fez alguma coisa que fez Deus mudar? Será que outras pessoas podem fazer isso também? Ou, na verdade, até aquilo que achamos que é ruim, na verdade, acaba sendo bom? Nossa, eu acho que eu compliquei um pouco mais. Bom, é hora de pedir socorro para os nossos convidados. Heber, é com você aí no estúdio, um ótimo programa e até a próxima. Valeu, Eliezer. Muito bom. Obrigado. Aí a palavra de Deus é quem tem as respostas, mas às vezes ela nos confunde, né? Mas, no entanto, por mais que a gente debata, o pano de fundo, a base de tudo, né, em primeiro plano, sempre a palavra de Deus, a nossa regra única, infalível, de fé e de prática, e é por meio da reflexão e do estudo dela que nós encontraremos as respostas para os nossos dilemas, como o dilema de hoje. Mas eu queria pedir que você também se manifestasse, e o caminho é o site do programa, vejamsó.com.br, tá? Lá você tem uma enquete. Depois a gente vê a enquete. Vamos ouvir primeiro o pastor Daniel Costa, ministro da Igreja Assembleia de Deus Rocha de Israel. Na sua primeira fala, pastor, como é que a gente concilia os dois textos que estão no tema?
Bem, o que eu entendo a respeito deste texto aí é que tem a ver, digamos assim, Deus, ele é bom na sua essência, né? Tanto é que Jesus, quando foi chamado de bom mestre, disse assim, bom somente é Deus. Então, isso está na natureza de Deus, ser bom, ser benigno, usar do seu beneplácito quando trata conosco, com a humanidade. Então, ele é bom e, obviamente, quem é bom dá coisas boas. Como no caso, a gente entende por esse texto de Tiago, que Deus sempre dá o melhor para os seus. Agora, comparando isso com o texto de Saul, nós precisamos entender um outro aspecto. Deus é bom no sentido do seu ser, da sua essência, mas quando se trata de relacionar com o homem, há essa questão de Deus ser movido também nas suas decisões, nas suas ações, pelo comportamento, pela postura do homem, tanto no sentido de fazer o bem como de fazer o mal. Nesse caso de Saul, há de se entender que Saul estava debaixo de um julgamento divino. Por causa do quê? Deus, logo no início, havia ordenado a Saul que ele eliminasse os amalequitas, não deixasse ninguém. Tudo, inclusive o gado, inclusive as crianças, mulheres, não ia ficar ninguém. Era um juízo de Deus sobre os amalequitas, tendo como base, quando Israel subiu do Egito, os amalequitas saíram contra Israel, que estava numa posição difícil, estava caminhando. Então Deus não se esqueceu daquilo, e no tempo apropriado ele indicou a Saul que ele teria de fazer isso. Foi a primeira tarefa de Saul como rei, na prática, foi essa aí, né? Só que Saul, ele falhou tremendamente. Quando Samuel estava lá diante de Deus, Deus falou com ele, olha, Saul não fez o que deveria ter sido feito. O que Saul fez? Ele, com medo do povo, ele poupou o melhor do rebanho, dos amalequitas, e também ele poupou Agag, que era o rei dos amalequitas, deveria ter destruído tudo. Então ele poupou. Então isso, para uma pessoa como Saul, naquela circunstância, naquela situação, é algo bastante grave. Há de se considerar que um erro, um desvirtuamento feito por uma pessoa simples, que não ocupe um cargo, uma posição tão elevada, tem um efeito bem menor quando isso é provocado por uma pessoa, né, que está à frente, um pastor, vamos trazer para os nossos dias, pastor, um líder, um governador, um presidente, coisa desse tipo. Então Saul pecou drasticamente nessa parte. E o segundo pecado de Saul qual foi? Foi em relação aos filisteus. Ele deveria, Israel estava no conflito com os filisteus, ele deveria ter esperado Samuel chegar para fazer o sacrifício, antes dele sair para a batalha. E ele não soube esperar. Os filisteus se ajuntaram para guerrear contra Israel. Diz que eles ajuntaram cerca de 30 mil cavalos, 30 mil carros e mais 6 mil cavaleiros, além de uma grande multidão. Então, quando Israel se viu diante desse exército, ficou impactado. Aí começaram a fugir. Saul também entrou nessa. Saul também ficou tremendamente baqueado com aquela situação, em vez de esperar que Samuel chegasse, conforme Samuel havia dito, ele se meteu a fazer uma coisa que era absolutamente proibido que ele fizesse. Ele foi se meter no sacerdócio. Ele era rei, não podia se meter no sacerdócio. Então ele foi na frente e sacrificou aquilo que Samuel deveria ter feito, ele fez por conta própria. Então foi uma absoluta loucura. Praticamente ali Deus encerrou o seu tratamento com Saul, né? Numa dessas ocasiões, até mesmo quando Samuel falou a respeito disso, Saul pediu que Samuel fosse com ele, agarrou na vestimenta dele, inclusive rasgou a vestimenta dele, e Samuel disse assim, olha, assim como você rasgou a minha vestimenta, o Senhor Deus está rasgando também o seu reino. Naquela primeira situação com os amalequitas, Samuel disse assim, olha, se você tivesse obedecido, se você tivesse feito aquilo que Deus ordenou, o Senhor Deus teria confirmado o seu reino para sempre. Então, aquela situação foi uma situação decorrente da desobediência de Saul, que tinha sido ungido
Quando Samuel ungiu, o Espírito de Deus desceu sobre ele, inclusive ele profetizou, desceu sobre ele, só que no momento em que é dito que Deus permitiu que aquele espírito maligno fosse atormentar Saul, foi exatamente no momento em que Samuel ungiu a Davi. Ele ungiu a Davi, então a unção que estava em Saul, no meu modo de ver, né, dentro daquela missão que teria que ser feita como rei de Israel, passou para Davi e Saul ficou desguarnecido. Foi onde veio o espírito maligno permitido por Deus, que começou a atormentá-lo e levá-lo àquela depressão, aquela coisa má, que acabou por levá-lo, como já foi dito aqui, a um mal maior. Então Deus permitiu. Deus permitiu. Ele não é o resultado do seu juízo. Ok? Tá bom. Então, na verdade, o que temos aqui é uma permissão de Deus, não um decreto. Bem, como é que eu vou te colocar dessa maneira? Veja só. Deus não fala assim, demônio, vai lá. Deus deixou o demônio ir. Veja só, quando Deus tira de nós a sua benignidade, o que é que nos acontece? É o caso que aconteceu com Saul, entendeu? Uma das orações de Davi é: Senhor, nunca tire de mim a tua benignidade. Na verdade, os demônios têm poder, a gente sabe disso, tem poder para destruição, para acabar com uma pessoa, mas há uma cobertura de Deus sobre a nossa vida. Quando Deus retira isso... Quando Deus retira a sua proteção, aí... Tá? Vamos ouvir agora o reverendo Arildo de Araújo Cardoso. Nós ouvimos o pastor Daniel Costa, da Igreja Assembleia de Deus Rocha Israel. Agora vamos ouvir o reverendo Arildo de Araújo Cardoso, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é, inclusive, professor de teologia no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Reverendo, a mesma pergunta. Bom, há bastante coisas interessantes nessa questão, e acho que a gente vai ter um bom tempo para discuti-las, mas eu quero começar trabalhando com a premissa, pastor Heber. A ideia de que o texto de Tiago 1,17, ele ensina que Deus só dá coisas boas aos crentes. Essa é uma verdade que nós temos que estudar um pouquinho melhor, mas eu não creio que seja isso que Tiago 1,17 está dizendo em primeiro lugar, né? Eu creio que o texto está dizendo o contrário, diz que tudo aquilo que é bom vem de Deus. Ele está dizendo que só aquilo que é bom vem de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então, Deus é a fonte de todo o bem. Este é o ensino, e Tiago vai trabalhar bastante isso para nos mostrar que nós não devemos buscar o bem em outros lugares, em outras fontes. Tá? Então, essa é, na minha visão, a mensagem que Tiago está trazendo para nós. O que não quer dizer, né, o que não invalida, né, o ensino bíblico de que Deus faz coisas boas, né, e concede coisas boas aos seus filhos. Mas eu queria, em primeiro lugar, separar um pouquinho essa visão. A segunda questão envolvendo os textos, né, para a gente começar a discussão, é que eu entendo que nessa premissa verdadeira de que Deus que as coisas boas só podem vir de Deus, isso também não invalida a verdade de que Deus também é aquele que manda as coisas ruins. Então a Bíblia tem uma série de textos afirmando a ação de Deus enviando juízo, a peste, a fome. Nós temos esse texto de 1 Samuel, mas muito bem conhecido também, aquele espinho na carne, mensageiro de Satanás, que foi também colocado sobre Paulo por determinação divina. Então eu creio que nós estamos falando aqui mais do que uma permissão, e essa permissão de fato ela está envolvida, mas estamos vendo aqui Deus exercendo juízo sobre Saul por conta dos pecados, né, como o pastor Daniel colocou, e esse exercício do juízo é entregá-lo nas mãos de Satanás. Então essa ação é uma ação punitiva da parte de Deus, mas é simplesmente uma desguarnição, né, uma falta de proteção da parte de Deus, é assim que eu entendo. Então, os textos, eles não se contradizem, eu entendo porque eles estão dizendo coisas diferentes, né, mas o problema que se levanta, e o problema da nossa discussão, é um problema bastante interessante, né, até porque nós vemos aí a vinculação de Deus com o espírito maligno, que não é tão comum dentro da nossa
da nossa visão bíblica, né, da nossa visão evangélica. Nós temos dificuldades até de lidar com essa questão. Espero que a gente tenha tempo de lidar sobre isso também nesse nosso encontro. Muito bem. Esse foi o reverendo Dario de Araújo Cardoso, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Agora é você quem vai falar, né? Na nossa página na internet você tem a nossa enquete, vejamsó.com.br, tem uma pergunta bem direta. Vamos lá. Em sua opinião, Deus envia espíritos malignos para atormentar alguém? Primeira resposta, sim, está escrito. Nós estamos vendo um texto desse. Deus mandou o espírito maligno para atormentar Saul. Segunda resposta, não. Que isso? Né? Deus só manda coisa boa. Quem manda demônio é o capeta. Terceira resposta, não sei. Vou ficar sabendo até o final do programa? É uma resposta válida também. Você participando da enquete, né, com as suas respostas, você se qualifica para o sorteio que nós vamos fazer, que é do que a grade está dando hoje, aqui ó, o livro do pastor Maurício Bulcão, né, da Igreja Batista lá de Jordanópolis, Bernardo do Campo, e ele nos doou esse livro aqui, ó, Orando com Entendimento, uma análise pastoral, né, sobre o ministério da oração individual, a oração do crente, né? Tá na moda aí, ou falar bem do filme O Quarto de Oração, Quarto de Guerra, né? Quarto de Guerra? Quarto de Guerra. É, o Quarto de Guerra. Então tá. Eu não fiquei tão entusiasmado com o filme assim como tanta gente tá falando, mas tem o seu valor, lógico, o filme não é ruim, né? Agora esse livro aqui vai te orientar então a como fazer o seu quarto de guerra na prática mesmo para valer, né? Sem copiar o filme, que por sinal é americano, né? E nós estamos no Brasil. Mas tá bom. O pastor Maurício, só para você lembrar do pastor Maurício, está aqui, ó. A foto dele, olha lá. Reverendo pastor Maurício Bulcão, da Igreja Batista Bíblica de Jordanópolis, em São Bernardo do Campo. Esse vai ser o presente da grade hoje, tá? Você não encontra não, isso aqui só aqui, tá? Para você ganhar, você tem que votar na enquete. Mas para você estudar a Bíblia, você tem que ligar para a grade. Não agora, amanhã. Pega o telefone, 0 operadora 11 31 15 08 19 31 50819. Você liga lá e pega o endereço da grade perto da tua casa. Tem. Em qualquer lugar do Brasil tem a grade, né? E em todas elas, todas as filiais da grade, você tem o curso bíblico para estudar a palavra de Deus, tá bom? Amanhã você telefona, ok? E quem quiser anunciar aqui na nossa emissora, né, você sabe que o nosso público é bom, tanto é que você faz parte dele, né? Pega aí as informações, ó, no facebook.com/RITTV Comercial, você tem o caminho para anunciar aqui, ou no Instagram, @RITTV Comercial. Lá, quem está anunciando tá feliz, está contente, porque tem retorno, tá bom? Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência, e esse é o momento do programa que eu mais gosto. Olha que tomada bacana essa, né? O Vejam Só em cima da Bíblia, né? E os debatedores ao fundo, olha, muito legal essa tomada, hein? Bacana, ela fala por si só, uma maravilha. Agora, a maravilha também é ver você aqui, né? Já fez sua foto? Faz. O endereço para você postar é o facebook.com/programa Vejam Só, tá? Se você se você for que nem eu nunca entrei no Facebook, não sei como é que faz troço, fala com o seu filho, com o seu neto, com sua neta aí, que eles fazem isso na hora e sem demora, tá? A primeira fotografia de hoje vem lá da Bahia. Ei, Bahia, eu tenho que ir para a Bahia esse ano. De Ubatã. É a Graziela Lopes Salles. Ô, Grazi, Deus te abençoe, viu? Todo mundo, quem assiste Vejam Só, é idoso, aposentado. Olha lá, ó a Grazi lá, olha lá, tá vendo? Graziela, jovenzinha, bonita, né, charmosa, crente no Senhor Jesus, e tá aí, ó, né, assistindo ao Vejam Só. Valeu.
A segunda foto vem do Mato Grosso do Sul, em Coxim. Tem a irmã Milene, outra moça linda, né? Que só estragou a foto o cara que está lá atrás, né? Aquele chato lá que não para de falar. Mas tá aí, ó. Milene, Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deus abençoe ao povo de Coxim, lá no Mato Grosso do Sul. A terceira foto vem da Bahia, de Nazaré. Eu queria até saber se é Nazaré das Farinhas, né? Não sei se tem, eu não conheço a Bahia, não sei se tem Nazaré e Nazaré das Farinhas, mas eu sei que Nazaré das Farinhas é super famosa, né? Uma mais famosa que a Nazaré das Farinhas é a Janaí Sampaio, essa jovem linda que está aí, né, dividindo a foto comigo. Olha, mas ficou bonita a Janaí na fotografia, a Janaí aí na foto. Deus te abençoe, Janaí. Agora nós vamos para o Paraná, lá de Paranaguá, Moisés Félix, né, que tá, de vez em quando ele manda os comentários dele para o site. Valeu, Moisés, Deus abençoe você. Paranaguá, cidade importantíssima, porto fantástico do Brasil, né? Aliás, uma das fontes de riqueza do nosso país, do lindo estado do Paraná, povo do pé vermelho, né? Um dos grandes responsáveis pelo crescimento da nação. Pouso Alegre, nas Minas Gerais, está aí a Juliana Paleta. Ô Ju, você não saiu, Juliana, né? Aquele xarope que está no fundo lá atrapalhou você sair legal. Então faz outra foto, Juliana, e posta de novo para aumentar as suas chances. A gente quer ver você, seu sorriso, seus olhos, né? Deus te abençoe. E a todo o povo de Pouso Alegre, linda cidade aí da Serra da Mantiqueira, né? Do lado de Marmelópolis. Todo mundo fala, quando eu falo Marmelópolis aqui, o povo fala que essa cidade não existe. Existe sim. Eu já passei por lá e comi marmelada. Lá tomei suco de marmelada. O duro é chegar lá, né? Não é mole não. Marmelópolis, a estradinha lá, eu vou te contar, viu? E a última fotografia vem de Campinas, aqui de São Paulo, né? Perto da capital de São Paulo, Campinas, o Roner de Castro. Valeu, Roner, Deus abençoe você, muito obrigado pela sua audiência e a todo o povo de Campinas, cidade que rivaliza aqui com a capital paulista, né? Também de uma grande pujança econômica. E agora todos esses lugares de economia forte vão ter que se unir, porque o país precisa se levantar, né? Vamos orar por isso. Valeu, Roder, Deus abençoe você. Deixa eu aproveitar que eu estou saudando todo mundo, vou saudar também o Rodrigo Toledo. Ele é de Descalvado, no interior de São Paulo, e foi ele que sugeriu o tema de hoje. E vai ganhar esse presente aqui, ó. Um DVD com palestras do pastor Aguinaldo, lá do Vale da Bênção, sobre o kardecismo. Tá aí, ó. Presente da produção do programa para o Rodrigo Toledo, de Descalvado, do interior de São Paulo. Foi ele que sugeriu o tema que nós estamos discutindo hoje. E se você quiser ganhar presentes, faça como ele. Eu não sei exatamente qual foi o caminho que ele seguiu, porque a minha produção não marcou, mas você tem pelo menos 3 opções. A primeira é o próprio site, vejamsó.com.br, tem lá um campo sugestão de temas. O segundo é o Facebook, mais usado, facebook.com/programa Vejam Só. E o terceiro é o Twitter, @programa Vejam Só. Sugeriu o tema, ele foi pautado, você ganha o presente, tá bom? O tema de hoje tem a ver com uma contradição bíblica. Eu falei que eu tinha a Bíblia do Centenário, está aqui, ó. É para 3? Aqui, para 1? Então para 1. Vamos lá. Aqui a comemorada... Não, isso aqui é dos 145 anos. Essa Bíblia não é do centenário, é quase do Sesc Centenário. Aí. E para quem quer conhecer o Simonton, está aqui a foto dele, né? E aí, não tem que prestar continência não, Reverendo? É uma lembrança grata e muito importante aí para a nossa história, não só presbiteriana, né, mas da evangelização no nosso país, né? A Igreja Presbiteriana é uma das pioneiras, né, em trazer o para o Brasil. Você converteu através da Igreja Presbiteriana. Aí depois ele virou pentecostal, por uma situação, mas ele tem a raiz presbiteriana. Quem que é? Meu avô. Seu avô? É.
Em que estado foi? No sul de Minas, Santa Rita do Sapucaí, aqui no sul de Minas. Por sinal, perto de Pouso Alegre, que você acabou de mencionar. Legal, exatamente. Muito bom. Bem, mas o tema de hoje tem a ver com uma contradição na Bíblia, né? E aí eu queria agora que a gente descesse aos detalhes do problema. O rei Saul se desqualificou como rei por desobediência, né? O pastor Daniel deixou isso bem claro na sua exposição no bloco anterior. E aí então o Espírito de Deus se retira do rei Saul. Segundo o pastor Daniel, ao se retirar do rei Saul, o Espírito de Deus abriu espaço para a ação dos demônios que cercam. O apóstolo Pedro fala que os demônios ficam ao redor da gente, né? Buscando a quem possa tragar. Aí não tinha mais proteção, eles foram lá e se apoderaram de Saul, e Deus assim permitiu. Já o reverendo Dario, que diz que Deus exerce juízo, né? Juízo é castigo. Então, do ponto de vista do Senhor, Deus determinou a Satanás que oprimisse Saul, é isso? Isso, exatamente, né? É muito interessante observar, principalmente no Antigo Testamento, a função de Satanás como acusador. A teologia bíblica ela vai sendo construída e vai sendo revelada progressivamente, e nem tudo aquilo que nós conhecemos hoje sobre Satanás e as suas obras foi revelado de uma única vez. E no Antigo Testamento, o conhecimento que Deus permitiu aos homens era um conhecimento que mostrava Satanás como alguém a serviço de Deus na acusação e punição dos homens. A sua rebeldia é mostrada em textos como o texto de Zacarias, né? Onde ele tenta punir o sacerdote Josué, né? E ali há uma repreensão da parte de Deus, né? Mas ele não, e no caso de Jó, inclusive. Então ele é rebelde, ele não é um servo submisso, mas a sua atividade no Antigo Testamento é uma atividade bastante controlada e bastante dirigida por Deus. Um outro exemplo bem claro dessa ação de Satanás é a diferença de descrição, inclusive, que há entre o livro de Samuel e o livro de Crônicas sobre aquele episódio de Davi em que ele conta, né, o exército de Israel, né? Então, o texto de Samuel diz que o Senhor, né, colocou Davi à prova, mas o texto de Crônica diz que Satanás colocou Davi à prova. E esses textos eles não precisam ser contraditórios se nós entendermos que algumas ações são colocadas sob a ação, sob a direção de Satanás para cumprir propósito de Deus. Só assim é possível entender, pastor Heber, como a tentação pode trazer alguma coisa boa para os crentes. Ou seja, a tentação não é um ato isolado de Satanás que Deus, de alguma forma, tenta reverter. Tá? Esse conceito de permissão que nós temos, né, que a teologia reformada ela crê, ela entende que a permissão é um encaminhamento da Deus. Então, quando Satanás tenta, ele está agindo conforme a sua própria natureza e os seus próprios intentos de derrubar, mas naquele mesmo ato, Deus está fortalecendo a fé, Deus está ensinando o seu povo, no caso de Davi, humilhando o seu povo, no caso de Saul, punindo os seus pecados. O senhor concorda? Eu não vejo muita diferença assim na posição também que eu adoto, né? Quando eu falei a questão da permissão divina, tem mais ou menos uma relação com o juízo divino, né? Não é o amor de Deus que vai nos guardar de tudo quanto é tipo de punição desde que mereçamos, né? É só a gente trazer para uma realidade nossa aqui. Obviamente que quem tem filho, como é o nosso caso, a gente ama o nosso filho e tudo por ele. Não, mas a pergunta é a seguinte, uma delas. O senhor acha que Deus permitiu que o diabo ou que o demônio tomasse conta de Saul para castigar Saul,
ou isso foi consequência da rebelião de Saul? Para mim são coisas diferentes. Não, veja só, eu fico na posição da rebelião de Saul, porque pouco antes o próprio Samuel, quando Saul não obedeceu, no caso da determinação divina, ele falou a respeito da forma que Saul pecou contra Deus e disse, ele comparou que a rebelião ao pecado de feitiçaria, pouco antes ali, entendeu? Então, na verdade, era uma rebelião contra Deus. Na minha maneira de entender, pelo menos há duas formas da pessoa cair numa posição que Deus não se agrada. Uma delas é a questão da rebelião, quando a pessoa, por livre, espontânea vontade, por determinação, ele decide não fazer aquilo que Deus quer. E há outro momento em que, por uma fraqueza, por um descuido também, a pessoa acaba entrando por um caminho contrário à palavra de Deus, na desobediência a Deus. No caso de Saul, ao meu ver, ele fez a opção de não fazer o que Deus queria, o que Deus determinou para ele. Teve suas razões, no primeiro caso ali ele poupou, porque ele foi mais ou menos assim dentro de uma ação política, né? O povo está aqui, os meus grandes estão aqui, eu tenho que fazer algum agrado para ele, então vamos poupar parte desse despojo aqui, né? E no outro caso, foi mais relacionado ao medo, né? Apesar de Saul ser um homem de uma dimensão, digamos, alto e tal, naquela aparência toda, mas ele era covarde, ele não era uma pessoa tão corajosa como Davi, por exemplo, que não tinha tudo aquilo. Na verdade, ele era covarde. Então foi movido por isso aí, mas foi uma atitude dele de não fazer aquilo que Deus quer. Se Deus determina a uma pessoa para fazer determinada missão, inclusive trazendo para os nossos dias de hoje, fazer determinado propósito divino na vida nossa, uma determinação divina, a gente tem que fazer, custe o que custar, passe por caminho que tem que passar. No caso de Saul, para mim, foi uma rebelião. Se rebelou contra Deus e, decorrente dessa rebelião, ele recebeu. Então, aí que está. A diferença que eu vejo das posições em um aspecto, Deus toma a iniciativa de mandar o Espírito imundo. No outro aspecto, é a desobediência humana que abre a brecha, abre o caminho para que Satanás pulasse sobre ele. Me parece que essa é a sua posição. A minha posição é essa. E a do reverendo Dario, não. O reverendo Dario, Deus falou assim, Satanás, eu não quero, não. Eu não quero decreto, sair. Né? Não, você vai lá. Como se fosse um decreto, uma determinação divina. Foi ou não foi? Isso. Satanás quando ele recebe essa autorização, ele fica muito feliz. Não, eu sei. Mas sim, exatamente. Foi não foi iniciativa divina. Então, o momento, o tempo e a hora. Como você pode explicar que um Deus bom manda demônios? Um Deus bom, ele é justo. Ele não seria bom se não fosse justo. Então, nosso conceito de bom está muito ligado ao conceito de fazer coisas boas. Mas bom, bom é fazer as coisas corretas, é uma questão de qualidade. Mandar um para uma pessoa que ele mesmo ungiu. Não foi Deus que ungiu se uma pessoa ela está fazendo alguma coisa errada, a bondade de Deus exige que ele mande punição sobre ela, certo? Então é nesse sentido que eu quero entender, né, colocar a palavra, né, qualificar de Deus. Sim, quando alguém faz alguma coisa errada, um Deus bom não vai deixar isso sem punição. Aí vem a segunda questão, que é a questão de por que é que um espírito é o instrumento desse juízo. Deus podia mandar qualquer coisa, podia mandar uma doença, podia mandar uma guerra, ele manda um espírito. A pior punição, e aquilo que o pastor Daniel coloca é bem verdade, a pior punição que Deus pode dar a alguém é abandoná-lo. É deixá-lo nas mãos de Satanás. Há dois textos muito interessantes nesse aspecto. Romanos 1, né, que diz que porque eles rejeitaram a verdade de Deus, Deus os entregou às suas paixões para se destruírem uns aos outros. Então você percebe que não é... Agora, a nossa divergência talvez de visão é essa. A minha visão é que essa entrega é ativa e não passiva. Eu entendo que Deus vai e entrega de fato. Tá?
Então, o texto de Romanos, ele coloca que porque eles desobedeceram a Deus, Deus entregou. E a mesma coisa é dito lá em Tessalonicenses, quando Deus fala que Deus manda a operação do erro. Porque eles não acreditam na verdade, eles mandam a operação do erro. E o último exemplo desse é Coríntios, aquele rapaz que dormia com a madrasta, que a igreja não fazia nada. Certo? E qual a recomendação de Paulo? Entrega a Satanás. Certo? Então, existe uma ação ativa, né, de fato, de Deus dizer, esse aqui você vai atormentar, esse aqui está nas suas mãos. Né? Por que Deus faz isso? Deus faz isso porque essas pessoas estão desobedecendo a sua ordem, e como punição a essa desobediência é que vem essas dificuldades, como outras que Deus poderia ter dado, mas a pior delas, e é isso que o texto de Samuel está mostrando para nós, é você ser abandonado por Deus e ser entregue nas mãos de Satanás. Eu acho que toda essa questão aqui, ela tem um pouco a ver com a nossa raiz teológica, né? O arminianismo e também o calvinismo, né? Então, que emprega mais... O telespectador está fazendo é o seguinte, o reverendario está certo? Eu creio que o meu ponto de vista, para mim, está certo, né? Da responsabilidade humana. Saul, ele recebeu uma determinação divina e preferiu trocar os pés pela mão e sofreu, consequentemente, o resultado disso, né? Porque eu penso assim, Deus, de fato, ele age em muitas circunstâncias, em muitas situações, ele age dentro de uma relação com a decisão humana. Por exemplo, nós temos aquele caso lá muito significativo, né? Quando se diz que Deus se arrependeu. Lá ele coloca nessa passagem também relacionada a Saul, mas também está lá em Gênesis 6, a respeito da situação que estava o mundo naquela época, né? Deus se arrependeu, não que Deus tenha pecado, não que Deus esteja fazendo a coisa errada, né? Conforme tem aquela palavra lá, a metanoia, lá do Novo Testamento, né? Que a pessoa está seguindo um pensamento ou uma atitude e tem que mudar de ideia, de atitude e tal, o arrependimento. Mas Deus não, Deus ele mudou a sua posição, não que estava errado, ele mudou porque os homens daquela época não quiseram, entendeu? Rejeitaram a verdade, entraram pelo caminho totalmente errado. Então Deus permitiu o quê? Deus permitiu o juízo vai vir, entendeu? Vai vir. Então é uma permissão divina. No caso de Saul também é a mesma coisa. Na minha opinião, foi a determinação da vontade dele, então, que não levou ele a receber isso. Vai ser um probleminha. O texto sagrado fala que o espírito imundo vinha da parte de Deus. Mas há tantos textos sagrados que a gente não compreender dentro do contexto, a gente vai fazer uma grande confusão. Tá, mas como é que eu posso entender se está escrito isso lá? Sim, mas se você for olhar no original, eu, por exemplo, eu tenho um hábito, eu leio inglês bem, então eu tenho um hábito, toda vez que eu tenho uma dúvida no nosso texto em português, eu tenho 1000 versões no inglês para poder tentar entender. Ah. Então há várias coisas que, de repente, da maneira que está exposta no nosso idioma português, não vai fazer um sentido muito real com aquilo que se quis dizer no começo, entendeu? Então, no que diz respeito, Deus, no caso, você está me dizendo que Deus mandou. Não, o texto fala assim, o espírito imundo da parte de Deus. A parte de Deus pode significar permissão de Deus, pode significar uma ação de Deus em decorrência do pecado de Saul. Isso é que eu entendo. Duas coisas aí, né? A primeira é que, vamos começar por essa questão do texto, né? Eu fui conferir lá no texto e a leitura é bastante simples mesmo. Ele diz, né? Veio sobre ele um espírito maligno de Deus, não é nem da parte de Deus. Da parte de Deus já é o tradutor tentando aconselhar um pouquinho as coisas. É um espírito maligno de Deus, né? Escrito diretamente dessa forma, e assim, né? E a ideia de é vindo de. Tá? Então o texto coloca isso mesmo diretamente, né? E a segunda coisa que eu queria comentar é assim, eu não estou negando e concordo com o pastor Daniel, a responsabilidade de Saul, a responsabilidade humana nessa questão. Saul é responsável por ela, certo? Por causa dos pecados.
Mas eu não posso concordar, e em verdade tem a questão da raiz teológica, que Deus mude de posição. E é isso que eu entendo, porque Deus ele tem uma posição em relação ao que é certo. Quando alguma coisa é certa, ele oferece bênçãos, está lá em Deuteronômio 28, 29 e 30. Quando há uma coisa errada, Deus manda maldições. Certo? Isso é bem claro. Não é Deus que muda, o homem que escolhe os caminhos, né? E aí, nesse aspecto, né, a teologia arminiana chama bastante atenção disso. O homem escolhe os caminhos, mas Deus está ali fazendo o juízo. Para o que é bom, para o que é bom, para o que é ruim. Agora veja, pastor Hebe, só uma coisa importante aí para mostrar, aí eu concordei com os arminianos, deixa eu falar um pouquinho dos calvinistas. Lembra Davi? Davi comete pecado tão ou mais grave? Muito mais grave, lógico. Certo, né? Ele mandou matar Urias. Por que é que não veio o Espírito matar a parte, certo, sobre Davi? Aqui, eu ia fazer essa pergunta. Certo? Então veja, há uma decisão de Deus em mandar um espírito para Saul, e há uma decisão de Deus em tratar Davi de uma outra forma. Sim. Por quê? Porque esses dois personagens... Um era queridinho e o outro não. Isso, tem alguma coisa em Deus que olhava para um e para o outro, certo? Mas a minha leitura que eu faço em relação a Davi é o seguinte, não é o fato de não estar escrito ali que Deus mandou um espírito para punir Davi, que Davi não tenha recebido influências más na sua vida, no sentido de ser penalizado por aquilo. A partir do momento que ele cometeu aquele pecado, adultério e assassinato em conjunto ali, uma situação que Deus desagradou extremamente, ele abriu brecha ali para o inimigo vir e fazer um arraso na vida dele, como aconteceu com os filhos. Logo depois, o que foi que aconteceu? Adonias, né, tentou tomar o trono, foi morto, houve aquele problema lá Amon e Tamar, virou uma bagunça a família dele. Mas veja, pastor, quando Natan vai falar com Davi, ele diz, eu vou colocar essa bagunça na sua família. E é isso, né, que é difícil para nós aceitarmos, né, na nossa visão, né? Mas Deus falou assim, eu vou fazer com você o que você fez escondido. Eu vou fazer às claras o que você fez escondido. Não vai apartar mais a espada de dentro da sua casa. Então, antes de todas essas coisas acontecerem, Deus as anunciou não como permissão. E é isso que eu estou tentando colocar, como punição a Davi. Então, houve punição a Saul, houve punição a Davi, Deus ele fica no seu lugar e os homens vão receber a sua bênção ou punição pelos seus atos. Mas é Deus quem está agindo e está determinando. Deixa eu entender bem, pare um pouquinho. O juízo sobre Davi foi decorrência de quê? De uma determinação divina ou de um ato proferido por Davi? Não. O juízo de Deus, ele a juízo sobre Davi é a justa punição de Deus contra os pecados de Davi. Então, os pecados estão ali. Davi pecou, Deus não pune ninguém injustamente. Então, a responsabilidade é Davi. Sim, mas quem pune é Deus. Quem manda o espírito maligno é Deus. Sim, o juízo pertence a Deus. Isso. Mas só que ele está acoplado aí, no caso, a responsabilidade da pessoa, até nos dias de hoje. Sim, se a gente toma decisões erradas, a gente vai receber por isso. Mas não é isso que ele está falando. Eu estou entendendo. É que vocês são... Na televisão todo mundo quer ficar bonitinho. Então o feio aqui vai falar. O que o pastor Daniel está dizendo é que você semeia má semente, vai colher mau resultado. E quem a culpa é sua. Quem é que produziu a má semente? Foi você. Deus não tem nada a ver com isso. Deus poderia até te proteger, mas não protege. Certo? Ao máximo, Deus fica na dele e o diabo faz a festa. Certo, pastor? Essa é a ideia que o pastor Daniel está defendendo. O reverendo Ari, como bom soberanista que é, né, ele tem uma visão diferente. Ele entende o seguinte... O homem tá perdido mesmo. Se ele não se firmar com Deus, ele só vai fazer besteira. E quando ele faz besteira, Deus determina que ele se estrepe. É isso? Isso. A iniciativa é de Deus. Isso. Aí, reverendo, a gente vai para o intervalo e o senhor vai ter que, na volta, explicar o seguinte. No que isso diferencia Deus dos ídolos? Okay. Porque nos ídolos e no paganismo, de sempre, de hoje, de ontem, de amanhã... O homem tem que aplacar a ira da divindade, fazer lá um
de agradar a divindade para a divindade não vir contra ele. Porque tanto o bem quanto o mal vem da divindade, né? Então Deus é igual a esses ídolos ou ele é diferente? Certo, pastor? Vamos procurar entender. Vamos lá, vamos pro intervalo. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Nós estamos aqui com muita alegria, recebendo mais uma vez o reverendo Dario de Araújo Cardoso, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana do Centenário, e o pastor Daniel Costa, da Igreja Assembleia de Deus Rocha de Israel. O reverendo Dario está devendo uma resposta para nós aqui. Deus é igual aos ídolos? Há duas razões, ou dois pontos em que Deus não é igual aos ídolos. Primeiro, que os ídolos não podem punir. Então, o fato de afirmar que Deus é um Deus que abençoa e um Deus que castiga, diferencia Deus, né, completamente dos ídolos que não têm esse poder, esse domínio sobre os homens. Os homens é que atribuem isso aos deuses para não ter que encarar o Deus que de fato deve ser nas nossas obras. E por que os homens preferem temer os deuses e não a Deus? Aí vem a segunda diferença, é que diante de Deus todo homem é culpado. Ou seja, aos ídolos é possível agradar, a Deus é impossível. E entra um outro aspecto que é fundamental dentro da teologia reformada. Da teologia reformada, vamos chamar, deve ser da reforma, acho que é melhor dizer assim, né? Que é a salvação é somente por meio de Cristo. Então, esse é um dos aspectos fundamentais, né, da reforma, que está completando 500 anos aí no próximo ano, né, de que os homens não podem agradar a Deus. Os homens, para agradar a Deus, isso só é possível quando nós olhamos para Jesus Cristo. A lei, as instruções bíblicas, elas servem de orientação e de guia para a nossa vida, nos esforçar, mas o que ela sempre mostrará é que as nossas maiores justiças não são ainda adequadas diante de Deus. Então, se todos nós temos essa condição, a única possibilidade de sermos abençoados, e essa é a questão maravilhosa, né, voltando para Tiago 1,17, né, porque Deus ainda continua dando coisas boas para homens que mereciam espíritos malignos. Isso é fantástico para mim na mensagem do Evangelho. Bom, vamos lá. Tem uma coisa que eu anotei aqui para a gente discutir. Pastor Daniel, o reverendo Dario mencionou no bloco anterior Romanos capítulo 1, né? Quando fala lá que Deus entregou os homens às suas próprias paixões e tal, né? E para cometerem torpeza uns com os outros. Romanos capítulo 1 é um texto clássico para explicar a balbúrdia baderna que o mundo vive. Inclusive esse texto de Paulo cita a relação homem com homem e mulher com mulher, que se abrasam nisso. Então Deus, como não tiver interesse de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou. Deus os entregou. Só que se esses homens e mulheres se arrependerem, ou eles estão perdidamente abandonados lá? É uma pergunta bem interessante, né? Pergunta bem interessante. Eu não entendo que quando Deus abandona a pessoa nesse sentido, aí não haja recurso ainda. Saul poderia ter se arrependido? Claro que sim. Eu entendo que sim. Porque o homem tem esse poder, claro que movido pela graça de Deus, ele tem esse poder de voltar atrás. A gente tem esse poder de voltar atrás. Não estava determinado que iria terminar como terminou, né? Morto ali daquela maneira bem terrível, né? Não estava, tanto é que Samuel disse para Saul assim: olha, se você tivesse obedecido, Deus teria confirmado o seu reino para sempre, tá? Então, mesmo quando Deus tira, digamos, a benignidade de alguém, não significa que a pessoa está totalmente
entregue para o mal, para a condenação. Pelo menos eu entendo assim. Tanto é que mesmo hoje a gente vê pessoas que embrenharam no pecado no seu nível mais baixo, né, viveram uma vida totalmente, digamos, depravada, degenerada, mas num determinado ponto da sua vida, mesmo nos momentos finais da sua vida, aquela pessoa manifestou arrependida, buscou a Deus, aceitou Jesus na sua vida. Porque eu não vou dizer que essa pessoa foi salva, tá? Nesse caso aí, Deus entregou porque a pessoa não teve interesse, né? Como não se importaram de conhecer a Deus, como não se importaram de se relacionar com Deus, porque essa palavra conhecimento significa relacionamento, é um conhecimento mais prático, né? Mais assim avançado, uma pessoa com pessoa, não tiveram interesse. Agora, quem sou eu para dizer que num determinado momento da sua vida, no meio de toda aquela situação, porque se Deus abandona, a pessoa entra numa situação de miséria moral, espiritual, até mesmo material, uma miséria total. No meio de toda aquela situação, de repente essa pessoa refletiu, caiu em si, como o caso do filho pródigo, caiu em si diante da desgraça que fez, né, da desgraça que provocou para si próprio, e volta o seu olhar para Deus. Deus não vai deixar de olhar para aquela pessoa e ter misericórdia daquela pessoa. E recebe de volta. Recebe de volta. Esse é o meu pensamento. Saul poderia ter se arrependido? Sim, o arrependimento ele é disponível a todos. Davi, em muitas oportunidades, oferece a Saul possibilidade de reconciliação. O testemunho de Davi foi muito precioso. É interessante perceber que, mesmo nessa condição de abandono, Deus abençoou o reino de Saul por meio de Davi. Ou seja, a presença de Davi não foi o antagonista de Saul. Davi lutou no exército de Saul. Davi, pela sua música, abençoava Saul. E durante toda a sua vida, Davi mostrou-se leal para com Saul, reconhecendo inclusive a sua autoridade. Saul tinha um coração endurecido, tinha um coração maligno. Né? E talvez o que a gente possa dizer nessa leitura é que esse coração maligno, essa situação de coração maligno é a história de todos nós. Porque eu acho que o ponto aqui na história de Saul, pastor Heber, é que não é que se Saul poderia se arrepender ou não, porque a gente acha que alguns homens são mais bons do que outros. Todos nós estávamos perdidos em pecados e delitos. A descrição da dureza de coração, da desobediência, da rebeldia de Saul é a descrição do meu coração, do seu coração, independente da nossa história dentro da fé. Essa é a nossa condição inicial. Saul não nasceu bom, se tornou ruim e agora não tem mais como voltar. Saul nasceu mal. E os melhores homens também nascem maus. Por que Deus escolheu ele para ser o rei? Deus escolheu ele por duas razões. E aí, aqui eu já estou tentando entrar naquilo que não nos é permitido na soberania divina, mas há duas razões claras na Escritura que eu posso mencionar aqui. Primeiro é que Saul, ele é um rei de acordo com o desejo de Israel. Então, aquele desejo de um rei era um desejo desviado, era uma rejeição divina, né? Deus colocou isso claramente. E Deus, ele dá um rei que é forte, que é poderoso, mas que não tem coração. E para deixar muito claro que não é a força física, que não é a exuberância que vai trazer a vitória, mas a confiança. E o contraste com Davi, um menino que não consegue nem vestir uma armadura, vencer um gigante, é bem claro em relação a isso. Então, me parece que a escolha de Saul tem como objetivo, e aí precisa ser calvinista, não tem jeito, né? Porque Saul é escolhido para ser um mau exemplo. Tá? Ou seja, embora ele tivesse todos os a oportunidade de Deus é sincera, de fato, se ele tivesse obedecido, mas me parece, né, e aí entendo dessa forma, que Saul ele é escolhido como para mostrar um mau exemplo. E a segunda coisa, talvez, que eu possa dizer para a escolha de Saul, é que Deus, ele vai, por meio de Saul, ele vai preparar
essa condição do reino, ou seja, Saul cumpre uma função muito importante na instalação da monarquia, e quando Davi assume, né, ele já assume numa condição de estabilidade, uma condição de necessidade política bastante favorável. Então, me parece também que o governo de Saul tinha uma função histórica importante para preparar o reinado de Davi, onde havia ano da vinda de um Redentor eterno. Então, aí, mas isso vai ficar para um outro tema, né? Porque se Deus tinha aliança com Davi, porque o Jesus vem da família de Davi, Deus se... mas ele diz para Saul que se Saul tivesse obedecido, o reino dele teria sido para sempre, Davi cai fora. Né? Acontece, Então, aí acontece que Deus, mas essa mesma promessa é feita para Jeroboão. E aí nós temos que diferenciar o reino terreno de Israel e o reino eterno de Cristo. Não, pera lá. Ok? Ué, mas Cristo poderia ter sido Messias se Davi não tivesse sido rei? Esse vai ser o tema que a gente vai fazer. Não se preocupa com isso, não. O problema vai ser do Ronaldo pautar aí. Porque se Saul tivesse arrependido, se Saul tivesse sido Samuel, Davi não teria sido ungido rei, porque o sucessor de Saul seria o filho dele. Mas a promessa foi dada a quem? Foi dada a Davi, no caso, pouco depois, posteriormente. Então, aí no caso, Davi não estava cotado ainda. Então, mas se tivesse dado certo... Cristo teria sido descendente de Saul? Vai saber. Então esse é o problema. Vamos ver o que o nosso querido repórter apurou sobre o tema de hoje, não é esse que nós vamos fazer. Quero saber o seguinte, como que a gente pode conciliar um texto bíblico que está lá em Tiago, que fala que Deus só nos manda coisas boas, com o texto de 1 Samuel, onde diz que Saul foi possuído por um espírito maligno que Deus enviou? O que eu passo a enxergar é o seguinte: ao dispor do ser humano, ele pode até mesmo procurar algum meio para que trazer, no sentido de a pessoa passar a ter uma vida perante Deus, não está baseado somente em coisas boas, pode também se tornar às vezes alguma coisa má. Porque Davi, se for analisar bem, começou mal e terminou bem. Não foi assim? Paulo, a história de Paulo, se a gente for acompanhar e for ver, quem era Paulo? Um camarada perseguidor e se tornou ser perseguido, porque passou a fazer aquilo que era correto perante o nosso Deus. Saul desobedeceu, né? E em Tiago já é no Novo Testamento, aí é Jesus já falando, né? Ou seja, são coisas completamente diferentes, são coisas opostas, né? Outrora foi Saul. Deus tinha dado uma ordem a Saul para o povo e Saul desobedeceu. E aí aconteceu o que aconteceu com Saul. Já em Tiago foi coisas completamente diferentes. Aí já foi o apóstolo falando que aí Jesus já estava no negócio, né? Pelo pouco que eu entendo, ele foi desobediente, né? O Senhor, ele sempre está preparado a mandar coisas boas, realmente. Mas como o Saul, ele tinha um bom espírito, ele era abençoado também por Deus. Mas infelizmente em trocar desobediência, né? Aí infelizmente o Espírito Santo de Deus se afasta um pouco, né? Na realidade, a Escritura ela não tem discrepância de um texto para com o outro. Nós estamos vivendo duas alianças completamente diferentes. Lá no Antigo Testamento, há um contrato, há um trato que Deus traça com o homem, lá no Monte Gerizim e no Monte Ebal. Se você cumprir o contrato, Deus está obrigado a te abençoar. Enquanto que na graça é completamente diferente. Vai prevalecer não a aliança, não o contrato que foi feito, mas a sua boa vontade. Desde quando você abraça a fé e você se coloca à disposição do Espírito Santo, as bênçãos recairão sobre você e até mesmo o que é julgado praga no Antigo Testamento, para o Novo Testamento é bênção.
Por quê? Porque o sofrimento na vida do ser humano, no Novo Testamento, é um pecúlio de bênção para melhorar o cidadão. Enquanto no Antigo Testamento, o sofrimento é sinal de maldição. O senhor que é aliancista, está certo esse negócio? Duas vezes, né, a menção de que são coisas completamente diferentes, o Antigo e o Novo Testamento, e esse é um tema bastante caro para mim, né? A história da redenção é uma só, ela começa em Gênesis 3, e ali ela começa com graça e com o anúncio de um redentor, né? Então, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente, falando a serpente, né? E ali nós entendemos a primeira menção a um propósito redentor que viria a partir de Jesus Cristo. E durante toda a história do Antigo Testamento, Deus vai reiterando esta promessa de que, de modo gracioso, Ele abençoaria todas as nações, né? A mesma promessa é feita a Abraão, né? Em ti, no teu descendente, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Davi é dito de um reino que vai não ter fim. Então, quando as pessoas dissociam o Antigo Testamento do Novo Testamento, elas estão cometendo aí uma violência, eu entendo, bastante grave em relação ao próprio desenvolvimento da redenção. Gálatas fala que a vinda de Cristo é a plenitude dos tempos. O começo de uma coisa nova, não é colocar algumas coisas para trás, né? Existe uma superação. E às vezes que as pessoas entendem como diferente, né? O Novo Testamento é o que estávamos esperando. Então, de fato, tudo aquilo que era transitório fica para trás, mas não são coisas completamente diferentes, né? Tudo bem, professor? Vamos voltar naquela velha, né, nossa raiz, né? Você é aliancista e eu sou dispensacionalista, pelo menos tem origem, né? Quando se diz a respeito do Velho Testamento e do Novo Testamento, obviamente que é uma sequência, entendeu? Mas é uma distinção. Tudo ali está relacionado ao plano salvador, em relação a Cristo, né? Mas há de convir que o Velho Testamento, ele tem, digamos assim, pelo menos uma aplicação e uma exposição dele bem que está no Novo Testamento. Até que há certas dificuldades para muita gente de conciliar as duas coisas. Eu já tive essa dificuldade também alguns anos atrás, né? De conciliar uma coisa com a outra. Mas ali nós temos que entender o seguinte, é uma sequência? É uma sequência, tá bem? Mas há distinção? Muitas. A natureza de uma coisa até parece ser diferente da outra. Então, a nossa raiz, né? Cita um exemplo assim, dessas coisas muito discrepantes. Não, veja só. No Velho Testamento, qual era a linguagem do Velho Testamento? Pecou, apedrejado. Novo Testamento, totalmente diferente. Jesus, totalmente diferente. Não era uma... Ananias e Safira não diriam isso. Ah, sim, mas Jesus, olha o caso mais sintomático, foi o caso da mulher apanhada em adultério. Tá. Jesus foi claro ao dizer, olha, não, o que Jesus eu trouxe uma lá... nova coisa, eu trouxe um novo momento. Por exemplo, quando ele fala a respeito do dízimo, que é uma questão bem discutida no Novo Testamento, né? Ele fala assim, olha, vocês dão o dízimo da hortelã, do cominho e tal, né? Mas esquece do principal da lei, que na verdade ele veio para resgatar e trazer isso para o Novo Testamento, que é a misericórdia. Então, completa. Jesus complementa. Estava no Velho Testamento, mas não tinha essa profusão que veio no Novo Testamento. Por isso que eu digo que é uma sequência, é uma distinção, mas é uma sequência uma da outra. O senhor ainda vai virar aliancista. Eu acho difícil. Não, que o aliancismo não tenha problemas. Ele tem. Sim, assim como o dispensacionalismo. Eu não sou um dispensacionalista radical. Eu sou aquilo que se chama um dispensacionalismo como é que diz? Em modificação, né? Em aperfeiçoamento. Porque se for radical também, não bate. Nenhum sistema fecha. Não fecha. Flávio Henrique Gomes da Silva, de Maceió, nas Alagoas. A paz e a graça do Senhor Jesus a todos. O tema lembro de Isaías 45:7, que diz que Deus causa o mal ou desgraça e que no caso do rei Saul, Deus o tinha rejeitado como rei de Israel e que mandou o profeta Samuel ungir Davi rei no lugar daquele rei. E como testemunha a nação, retirou o espírito do Senhor de Saul e o colocou em Davi, e enviou um espírito atormentado para afligir esse rei. Logo,
Deus não tentou Saul a pecar contra a sua autoridade, mas ao fazê-lo, esse rei perdeu a legitimidade e sofreu as consequências dos seus atos. Perda da unção do Espírito e sua demonstração por meio do envio do Espírito maligno como sinal do fim do seu reino. Ou seja, Deus o enviou o mal para tentar Saul, antes para puni-lo. E isso é um sinal de advertência para todos os cristãos. Engraçado, né? À luz dos episódios da nossa nação, eu fico pensando, o que o Flávio falou aqui, que Deus mandou o Espírito atormentar Saul, para o povo ver que aquele não era mais o rei que Deus tinha escolhido. E ter sido empichado, não devia não? Né? Impeachment. De uma certa forma, não deixou de ser um impeachment. Não, Saul só perdeu o trono. O que é o impeachment? A ideia central do impeachment, né? Ele não pode mais exercer aquela função. Para Deus, Saul não era mais o rei. Estava impeachmentado. Estava impeachmentado. Então o povo devia ter falado, ô Saul. Só que o povo precisava saber o que Deus havia decidido. Chama o Renan Calheiros e vaza. Não, Renan Calheiros, você não fez nada, né? Para mim. Bom, Maria de Lourdes Viana, de Salvador, na Bahia. Éber, não, jamais. Pois Deus não muda como sombras inconstantes. Agora, e ele está falando não jamais, é a questão de haver conflito nos textos, né? Agora, em relação ao rei Saul, em razão da sua rebelião e desobediência ao Senhor, Saul perdeu a presença de Deus e unção. E a do Espírito Santo de Deus passou a ser um homem atormentado por um espírito maligno. Segundo a Bíblia, vinha da parte do Senhor, verso 14, o que significa com a permissão do Senhor. Ela está alinhada com o Senhor aí. Temos sintonia. Isso aí. Acontece isso quando o ser humano se afasta de Deus, e assim, longe dele, o diabo tem livre acesso para atuar na vida do homem e pela sua desobediência. Deus permite tal situação. É a Maria de Lourdes Viana, lá da Bahia, de Salvador. O José Wellington Moreira, ele mora em Natal, no Rio Grande do Norte. A paz do Senhor, meus amados. Quero, em primeiro lugar, parabenizar a todos que fazem o Vejam Só. Na palavra de Deus não existem contradições. Todas as coisas estão no controle de Deus. No caso do rei Saul, Deus permitiu o espírito mau assombrá-lo, para que ele entendesse a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Portanto, é impossível a um cristão verdadeiro ser atormentado por um espírito mau, pois a palavra afirma que tudo que é bom desce das luzes para os seus filhos. Um crente pode ficar endemoniado, pastor? Nós já falamos isso aqui de uma outra vez, né? Acredito, bom, veja só. Perguntando agora. Minha opinião, porque eu já lidei com situações assim, entendeu? Desde que ele seja crente, mas ele tenha certas práticas na vida, né? Eu conheço crente que, quando precisa, ele vai até no centro espírita, vai até fazer um trabalho na macumba, você está entendendo? Crente? Crente, já crente vi. Que vai na macumba? Eu já vi. Tem uma pessoa que dizia assim, essa fulana, ela acende uma vela para Deus e acende uma para o diabo, de acordo com o momento. Você está entendendo? Quer dizer, é uma pessoa que tem uma fé frágil, ela não tem uma fé esclarecida. Isso não é crente, pastor. Sim, não deixa de ser. É uma pessoa que... aquela coisa. Ela vai para o céu? Só Deus é que sabe. Né? O que eu digo é assim, tem pessoas... É o que acontece na África. A gente tem umas certas informações de pessoas que vão lá. Pessoas que são crentes em Jesus, estão na igreja, mas ainda tem um ranço daquelas religiões que são comuns na África, entendeu? Então isso leva um certo tempo para a coisa sair, às vezes até uma geração, 2 gerações, para que a nova geração de crentes seja totalmente livre disso. Então quando eu falo a respeito de uma pessoa como essa que eu citei aqui, se pode ficar endemoniado ou não, claro que pode, dentro dessas situações. A pessoa está envolvida com Deus, ao mesmo tempo envolvido com o capeta, num determinado momento vai ficar endemoniada, vai ficar carregada ali por aquele espírito maligno. Então, nesse contexto, sim. Eu vou colocar diferente, né? Eu acho que a descrição de Jesus, né, sobre essa questão é bastante clara, que não dá para você ver 2 senhores. Quando alguém divide o seu tempo com Deus, tira de Deus algo e se torna inimigo de Deus, né? Então, a pessoa pode ser membro da igreja, né? Então, quando a gente fala no aspecto geral, né? Ok, mas quando nós estamos falando em alguém que de fato entregou a sua vida a Cristo, mesmo quando ela cometer erros, e é possível, né? Nós estamos em aperfeiçoamento, né? Então isso não depende da nossa justiça, mas ela é guardada por Deus,
João diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Então, o endemoniamento de crentes, de verdadeiros crentes, para mim é impossível, assim como também é um claro sinal de apostasia quando o crente se divide entre essas duas coisas. O exemplo que o pastor Daniel traz é interessante, porque, é possível que haja ignorância sobre algumas coisas, mas alertado sobre a palavra de Deus, instruído, e a pessoa ainda continuar a fazer, aí entra nesse caso de Saul, é um sinal claro de rebeldia, mas pode haver necessidade também, de conversão. De uma certa forma a gente trata com isso com mais frequência do que no caso um presbiteriano, né? Porque nessa área... Mas já tratei várias vezes, já. Já tratou, então. Sim. Mas isso que o senhor acabou de falar da África, eu acho que é um caso diferente, que é o que acontece também na China. Nós não temos mais tempo, mas a gente vai voltar a esse assunto, que me lembra muito os episódios de Josué, depois de 40 anos no deserto, mandar o povo jogar fora os deuses do Eufrates. Do Eufrates, não era do Egito, né? Então, é sinal que o povo continuava no enoteísmo, não havia ainda passado por monoteísmo, e era o povo de Deus, né? O povo da aliança. O povo da aliança. Reverendo Dario de Araújo Cardoso, ministro da Igreja Presbiteriana do Centenário, e o pastor Daniel Costa, da Igreja Assembleia de Deus Rocha Israel, muito obrigado aos dois. E eles estão à sua disposição por intermédio do site vejamsol.com.br, no campo convidados, você ter o contato, tirar dúvidas, fazer convites, etc. Vamos ver quem é que vai ganhar o presente. Emanuel Moraes de Almeida, de Fortaleza, lá no Ceará, linda capital do Nordeste, que eu tive o privilégio de conhecer. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só.